360, Ludmila Kandal, vindo para cá porque as bruxas estão à solta no Campeonato Brasileiro. 2 técnicos, a gente estava falando do Netanyahu se segurando no governo israelense, mas tem técnico brasileiro que não teve jeito. Não teve jeito. Que pós-rodada, né, Yuri? A gente estava falando aqui ontem da rodada do Brasileirão, mas hoje a gente tem desdobramentos. Uma ótima tarde para você, uma ótima tarde aqui para quem está no 360. Vamos começar, então, pelo Fluminense, que foi a demissão mais recente. Agora, no comecinho da tarde de hoje, o tricolor das Laranjeiras informou que o Fernando Diniz não comanda mais a equipe. A gente lembra, ele foi campeão da Libertadores com o Flu no ano passado, mas o técnico vinha sendo alvo de muitas críticas, porque a equipe não vence há 5 jogos, está em último lugar no Campeonato Brasileiro. A derrota no clássico contra o Flamengo ontem pelo Campeonato Brasileiro foi a gota d'água. O auxiliar técnico Marcão vai comandar a equipe de forma interina por ali. Então, caiu o Diniz, Yuri. Eu estava lembrando aqui, enquanto eu estava fazendo as minhas anotações antes de entrar, que eu estava contigo, inclusive, logo após a conquista do Diniz pela da Libertadores. Ali o Diniz viveu o seu auge no Fluminense e ele que assumiu o Fluminense em abril de 2022, então a gente tinha um longo tempo do Diniz por ali. 2 anos, para os padrões brasileiros, era muita coisa. Ele vive um ótimo momento por ali, principalmente na temporada passada, porque ele ganha o Carioca, ganha a Recopa em cima da LDU, vence a Libertadores, tira aquele grito entalado desde 2008 ali do torcedor. E ainda tem um papel muito atuante, tanto fora de campo também, né? A questão dele ali com o John Kennedy, né? Que ele tem muito esse papel e o Fluminense evidencia isso, mostra muito isso até hoje na nota que ele faz, né? Quando vai demitir o Diniz. Então, ele deixa o clube após essa sequência de resultados ruins no Campeonato Brasileiro. Ia ser muito difícil mesmo, né? O time não vence, está em último lugar, mas acho que a gente tem que olhar essa passagem do Diniz pelo Fluminense com um outro olhar. Esse olhar de quem mudou o patamar do Fluminense. E foi muito na mão do Fernando Diniz. A questão é, chegou num patamar, tem que manter. Então, acabou o dinizismo no Fluminense e pode ser que comece... Já tem gente especulando que ele já tem time para ir, porque o Atlético Paranaense também ficou sem técnico. Será que pode voltar o dinizismo no Atlético Paranaense? Sim, porque o Petraglia gosta muito dele, né? E acho que ele saiu com as portas abertas na sua primeira passagem pelo Furacão em 2018, antes dele assumir o São Paulo, enfim. Mas acho que os caminhos estão abertos ali, né? Por 2 partes, tanto pelo Fluminense e pelo Diniz, que agora deixou o comando do Clube Carioca, e também porque o Furacão agora está sem técnico. O que aconteceu lá no Furacão? Vamos falar. Já no caso do Furacão, o próprio Cuca quis deixar a equipe e a gente percebeu isso logo após aquele empate contra o Corinthians ontem. O clube afirmou em nota na manhã de hoje que o técnico pediu demissão. Depois daquele empate em 1-1, né, tomou aquele empate no finalzinho contra o Corinthians, lá na Liga Arena, o Cuca deixou o cargo à disposição. Já na coletiva de imprensa, ele chegou a dizer na coletiva, então sai o culpado. Essas foram as aspas, né, que o Cuca usou. E foi logo depois que a partida terminou. O técnico chegou à equipe logo depois, né, da saída do Osório, foi em março desse ano, e me parece um modus operandi um pouco, né, do Cuca. Ele sempre deixa os clubes que ele passa dessa maneira. Ele acaba entregando cargo depois de uma pressão, depois de derrotas, e assim não foi diferente, né, no Atlético Paranaense. E sem falar que ele tinha ficado um longo tempo sem assumir clube, tentou assumir o Corinthians e aí deu aquela confusão toda por causa daquela história muito mal contada dele quando jogador, num caso envolvendo violência sexual na Europa. Pode não ter sido condenado na justiça, mas ficou mal parada essa história e aí acabou ficando nessa confusão toda. Tudo isso envolve muito o Cuca, Exato. Né? E a questão do Cuca não lida bem com pressão. Acho que é difícil a gente até dizer isso, mas o Cuca vem de uma sequência de tomar os últimos 3 jogos do Campeonato Brasileiro. Acaba tomando esse empate no fim, acaba tomando um gol, enfim. Aí a gente entra numa outra questão de reforço, que é uma coisa que ele sempre fala. E também teve resultados muito decepcionantes na Sul-Americana, tanto para o Deportivo Ameliano, tanto para o Danúbio. Então, acho que essa sequência de coisas ruins acaba tirando e saindo o Cuca aí do Atlético Paranaense. O consolo de corintiano é que a gente também
também está derrubando o técnico até quando empata jogo. Ludmila Kandal, muito obrigado pela sua participação mais do que especial aqui no 360. A gente antecipou a jornada da Lud, mas a notícia se impõe e ela prontamente nos atendeu. Estou aqui, sempre que precisar, me chamem.